No processo de construção dessa Olimpíada, vai trazendo para a gente também novos desafios. Um deles é estar presente, por exemplo, em vários eventos científicos. Todos os espaços que a gente puder ocupar para poder estar difundindo essa ideia de que a gente só vai mexer na educação, na qualidade da educação, especialmente no caso da gente não trabalha as principais disciplinas da escola, né? A gente trabalha com 2 temas transversais do currículo. Então, já é um pouco diferente daquelas Olimpíadas, né, das ciências naturais ou da história, onde a proposta está muito vinculada à questão do currículo. Como a gente faz uma Olimpíada de saúde e meio ambiente e tem 2 temas transversais, o nosso desafio também é quase que fazer uma discussão com o professor de tal forma que ele também comece a ver que a discussão sobre saúde e meio ambiente, elas têm muitas e muitas possibilidades, e que a gente às vezes fica muito preso àquela ideia de currículo formal, né, que é muito, engessa muito o trabalho do professor em sala de aula, enquanto a pesquisa na área de saúde e meio ambiente, ela hoje né, de vários pontos de vista, não só ela tem uma quantidade enorme de conhecimentos que estão sendo produzidos, né, em termos de volume, né, de produção acadêmica, técnico-científica, como também ela hoje é muito diferente, né? Hoje a gente sabe assim, que para a gente estar discutindo, por exemplo, a questão da sustentabilidade, né, uma ideia que está muito em voga, que é das escolas a escola sustentável, né, a gente não vai ter essa escola sustentável com modelo, né, bem claro e definido, se a gente não estiver pensando junto com isso a questão da saúde, né? E a saúde na escola hoje não é uma saúde para pensar a questão da doença, ou pensar questões como programas de imunização. Ela vai muito além das questões tradicionais que a escola abordava em termos da questão de saúde. Por exemplo, né, hoje um dos desafios importantes, se a gente estiver pensando na questão dos jovens, é discutir com os jovens a DST, as doenças sexualmente transmissíveis, discutir com os jovens na escola a questão da gravidez na escola, os métodos, né, para proteção, questão do sexo seguro, enfim. Um outro tema, por exemplo, que me vem à cabeça, a questão da horta nas escolas, né? Ou seja, a alimentação, a questão da qualidade da alimentação, se a gente fala, isso é saúde, isso é discutir a questão ambiental. E se a gente falar isso, por exemplo, pensar na questão do uso de agrotóxicos indiscriminado no nosso país, isso tem a ver com todo o problema, né, dos alimentos que chegam à nossa mesa contaminados, isso é algo importante. Então, a gente quer também, ao propor essa Olimpíada, de certa forma, estar influenciando, né, fazendo com que o professor ele passe a ver a questão da saúde e meio ambiente de uma forma mais ampla, né, alargando os horizontes, incorporando aquele rol de temas que ele já tradicionalmente trabalha em sala de aula, algumas questões que nós, né, da área de saúde, entendemos serem questões fundamentais, importantes para estarem sendo discutidas com os jovens em sala de aula. Além disso, além de ter então essa aliança fundamental e importante entre o pessoal da área de educação e o pessoal da área de saúde, a gente também acha que é interessante porque quando a gente fala em ampliar horizontes, a gente fala também na possibilidade de estar levando ao professor, levando para as escolas, né, todo esse conhecimento que está sendo produzido por institutos como esses que hoje compõem a Fiocruz, né? É um desafio enorme a gente estar levando, né, esse conhecimento para dentro da sala de aula, de tal forma que a gente possa manter o professor atualizado, mas ao mesmo tempo e sobretudo que ele possa ter um olhar, né, diferente, não fique preso, né, e capturado pelaquela estrutura curricular que às vezes não dá margem a ele a pensar a saúde com algo que vai muito além do estudo das doenças, ou das principais doenças. É importante a gente pensar a questão das doenças? Claro que é. Por exemplo, o pessoal da saúde hoje, a gente tem abordado muito isso com os professores nas atividades que a gente propõe para os professores que participam da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. A gente tem falado, por exemplo, a questão das doenças negligenciadas, né? Algumas pessoas chamando essas doenças da pobreza. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Para a gente é muito simples,
levar para o professor essa discussão que é fundamental. Por que existem doenças que atingem um número enorme de países, né, um número grande de indivíduos e que não têm ainda, não são, em termos de programa, de investimento em pesquisa, elas não encontram, né, não chegaram a um patamar bom de investimento, de tal forma que a gente possa até estar pensando enfim, uma série de coisas para ajudar a enfrentar essas doenças. Por quê? Porque, claro, a gente sabe muito bem, a grande indústria, né, não é questão de criticar, mas a grande indústria da área de saúde, né, ela investe em doenças que vai gerar um medicamento, não sei o quê, que depois é mercado, é consumo. E as doenças negligenciadas, a gente fala isso de maneira muito simples para o professor, que é importante a gente estar discutindo que doenças são essas, porque afinal de contas as doenças que estão presentes na maioria dessas regiões onde nós, Olimpíada, estamos querendo trabalhar com o professor. Então, se a gente pensa numa Olimpíada como a nossa, e a gente pensa em trabalhar com o professor, a gente vai o quê? Vai estar indo a Minas Gerais para discutir a questão da esquistossomose, que é uma doença endêmica. A gente vai estar pensando a malária no país. A gente vai estar pensando em discutir a doença de Chagas. Esse conjunto de doenças chamadas negligenciadas é algo que também a gente entende que é importante. Ao promover a Olimpíada, a gente tem estimulado muito nossas escolas, nossos professores e os alunos a desenvolverem trabalhos a partir desses grandes temas que são essas doenças. Não é fácil, não é evidente, né? De todo modo, eu acho que de certo ponto de vista, essa é uma das contribuições que a gente espera dar. Então, e no final das contas também tem isso, a gente, na própria Fiocruz, onde a gente trabalha, nós somos uma equipe interdisciplinar. Então a gente também procura, claro, eu estou dando a minha visão, estou aqui dando um depoimento, um relato meu, mas eu acho que quando a gente para pensar e falar como é que você faz com esse trabalho, eu acho que a gente precisa valorizar muito duas coisas. A gente fala para o professor, é importante trabalhar a multidisciplinaridade, né? O professor de matemática não trabalhar junto com o professor de história, o professor de ciências, o professor de educação física, enfim, todos trabalhando juntos, mas a gente também na Fiocruz enfrenta esse desafio para poder trabalhar o tema da educação, saúde e meio ambiente. Em primeiro lugar, nós mesmos estamos aprendendo muito junto o tempo todo como é que né, levar essa informação, às vezes informação de ponta, né, que está sendo produzida pelos pesquisadores na bancada, para a discussão dentro da sala de aula, que o professor, não é a gente que vai fazer essa discussão, né, é o professor que vai fazer essa discussão em sala de aula com seus alunos. Então, isso é um desafio enorme, né? Super importante a gente participar de concursos, de certames como esse, mas, sobretudo, eu acho que botar os meninos juntos, eles discutindo, eles percebendo que o trabalho que eles fazem na sala de aula com o seu professor ali no dia a dia, né, vai sair ali vai para além dos muros da escola, ele é muito importante. Isso a gente vê, é um retorno muito grande que as escolas, os professores nos dão.